Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 22 de outubro, a lição 4, ela tem como título O Dom da Hospitalidade. A lição de hoje ela está baseada no livro de Gênesis, no capítulo 18, do versículos de 1 a 15. E o que nós podemos observar aqui é que nos apresenta elementos bastante importantes da hospitalidade, onde nós podemos observar na atitude de Abraão, quando ele estava em uma tenda e ele recebe três homens especiais. E isto nos mostra para todos nós que a hospitalidade ela se constitui basicamente em acolher ao próximo em sua necessidade, iminente, e assim no seu sentido mais amplo, seria abrir-se aos irmãos, e provê-los, das necessidades que eles precisam na sua vida, na sua casa, ou talvez serviço de assistência, sem nós devemos olhar a quem. E hospitalidade é atender ao outro em amor sincero, como o próprio Cristo sempre fez. Porque assim nós poderemos estar hospedando até anjos, como ocorreu no caso de Abraão. Lá em Gênesis 18, nós vemos que esse grande servo de Deus chamado Abraão, ele estava numa tenda lá em Manre, que era a terra dos cananeus, que inclusive eles eram idólatras, E eis que ele solitário ali num sol escaldante, e aparece a ele três homens cansados, com fome, e num calor escaldante terrível daquele dia. Ele acolhe aquelas três pessoas, aqueles três homens, e ele dá água para eles, até aconselhou que eles ficassem embaixo de uma grande árvore, na sombra, até que ele fizesse uma alimentação para eles. E até lhe pede para Sara preparar, e ele mata uma novilha e faz assim, realmente uma mesa, um banquete ali para aqueles três homens, assim, mostrando assim a hospitalidade sem igual, para pessoas que ele não conhecia. E ali mostra que o amor ao próximo, mostra que ele foi uma pessoa cortês, e mostra também que ele foi assim, uma pessoa de bondade. E as Sagradas Escrituras, ela relata assim, inúmeros casos, e situações em que a hospitalidade está presente, sendo colocada como um dever a ser prestado ao próximo, como assim um hábito, que o cristão deve ser e adquirir, uma virtude cardinal, é um dom, é um dom que ele recebe de Deus, é uma expressão do amor do próprio Deus, que é feito às outras pessoas. E no Antigo Testamento que se encontram assim, as maiores referências sobre a prática da hospitalidade. E Abraão, ele foi, ou Abraão depois, ele foi um dos primeiros bons exemplos, de hospitalidade. E a hospitalidade ela é uma qualidade de quem é hospedeiro,
sempre ele tem assim, prazer em receber as pessoas, independente de quem elas sejam. Aquele que permite, né, que o estrangeiro entre a sua casa e se sinta bem e confortável. É um dom do Espírito de Deus que trabalha numa pessoa e que essa pessoa adquire esse dom, que faz com que a pessoa tenha características de afetuosidade, né, de generosidade. É uma forma prática, né, de servir a Deus, e foi isso que aconteceu com Abraão. No relato de Gênesis, no capítulo 18, do versículo de 1 a 5, nos conta para todos nós, nas Sagradas Escrituras, que Abraão ele estava sentado assim, na entrada da sua tenda, num lugar chamado Carvalho de Manre, né? E no momento mais quente do dia, na hora do almoço, e ele estava assim meio sonolento ali, com aquele calor, né? E eis que de repente ele desperta, né? E ele fita os seus olhos, né? E levanta assim e enxerga 3 homens em pé em sua frente. E Abraão de imediato, né, viu que eram pessoas que estavam caminhando ali pelo deserto, andando ali cansados, né? E como já era de costume dele, mesmo antes dele conhecer a Deus, que ele já tinha esse dom de hospitalidade, de oferecer às pessoas, né, um abrigo, principalmente para os estranhos, e diante de um sol ardente que estava assim no seu zênite, né, no ponto mais alto, vendo que aqueles homens estavam assim, cansados, ele toma iniciativa e oferece ajuda. Mas Abraão, ao ver aqueles homens, por ele ser assim, uma pessoa de entendimento, né, das Sagradas Escrituras, uma pessoa assim sábia, né, viu que eles estavam assim cansados e com sede e com fome, e que essas pessoas eram muito diferentes, das quais ele já havia habituado, né, a receber. E a Bíblia fala que Abraão, ao sentir, né, a presença de Deus ali, ele se prostra em terra naquele momento ali, que está lá em 18:3, Gênesis 18:3. Ou seja, ele faz uma reverência, adoração, porque ele viu que estava recebendo em sua casa nada mais, nada menos que o próprio Deus. E ele diz: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Veja as palavras de Abraão, né? Tendo a satisfação de receber aquelas pessoas, que eles não passassem dali, que eles ficassem ali. E de prontidão, ele oferece para aqueles 3 varões, né, para eles lavarem os seus pés, a água, lavar suas mãos, né, a higiene pessoal deles, se precisassem. E falou para eles aguardarem assim debaixo assim de uma árvore frondosa, para que eles descansassem ali, se protegessem do sol, enquanto ele preparava um almoço especial para que eles pudessem se reforçar e assim pudessem ir adiante, né? Falar em Gênesis 18, versículos 4 e 5. E vejam, meus amigos, não é porque ele sentiu no coração que aqueles 3 homens eram especiais, e sim porque ele já tinha um dom de hospitalidade, que era costume dele, de Abraão. E Abraão tinha plena consciência de sua missão e da responsabilidade que ele havia recebido de Deus
e que ele deveria compartilhar o amor com todas as pessoas, sejam pobres, sejam ricas, drogados, raça ou cor. Ele sempre teria que tratar bem as pessoas com amor para que ele pudesse passar a proclamação do Evangelho, falar das boas novas de Deus, para que as pessoas tivessem o conhecimento desse amor de Deus pelo ser humano, que o desejo dele é salvar pessoas. E onde estava assim, em um mundo cheio de aflições, né, também. Tanto na época de Abraão como no dia de hoje tinha as aflições, né? E principalmente, né, que desde o pecado lá do Éden, ele está num grande conflito cósmico, o mundo, entre o bem e o mal e entre Deus e Satanás. E um mundo envolto assim também em mentiras, né, em enganos, doutrinas erradas, né, com espiritismo, pessoas que fazem idolatria a todo tipo de imagens, paganismo e politeísmo, que também na época tinha para de Abraão. E aqui na atitude de Abraão, a forma mais rápida e imediata de cumprir a missão foi a hospitalidade. Nenhum gesto sem igual, que é retratado na Bíblia como a expressão de amor de um Deus que liberta as pessoas de todo o mal. E Abraão, antes de ele aceitar o convite de Deus, ele já era um homem rico, já era um homem de posses, né? Era um homem reto, um homem trabalhador. E ali mesmo ele sendo assim, ele praticava a hospitalidade. E isso foi bem antes dele ser chamado lá em Ur dos Caldeus, né? Onde ele estava em suas terras, né? E ali nas suas terras viviam em torno de 1000 pessoas ali nas terras dele ali. Ele era um... E ali viviam assim chefes de família, né? E que não eram poucos, né? Alguns eram que recém havia aceitado a Deus, a Jesus como Salvador, mas na maioria eram pagãos que viviam ali nas terras dele, né? Abraão. Em torno de 1000 pessoas viviam ali. E uma propriedade assim como esta, né, exigia autoridade, né? Determinação, mão firme, com um leme forte, né? Na direção daquele lar, daquelas propriedades que estava na responsabilidade de Abraão. E nos mostra que nenhum método, pelo melhor que seja, o método fraco e vacilante, vai prosperar. Você tem que ser duro, você tem que ter autoridade para você poder ser vencedor, é claro, com amor, mas tem que ser duro. E assim, onde quer que Abraão construísse assim a sua tenda, né, durante essa caminhada até Canaã, nessa nova caminhada, né, que Deus determinou para ele tinha assim um comprometimento direto com Deus. E ele construía assim um altar para sacrifício e cultos de adoração para o verdadeiro Deus em cada ponto que ele parava. Ele fazia isso. E é algo assim muito interessante, né? Que quando ele seguia de viagem, quando ele saía daquele lugar que ele parava, ia em direção de Canaã, para a terra onde Deus já havia prometido para ele desmontava a sua tenda, né? Removia, mas naquele lugar que ele havia parado, ele deixava aquele altar que ele havia construído, porque em cada lugar que ele parava, ele construía um altar, e ele deixava ali. E ali era um grande testemunho para o próprio Abraão, né? Porque ele tornou-se uma pessoa conhecida até dos povos pagãos, né, Abraão? Para você ter uma ideia disso, quando Abraão morreu,
menciona nas Sagradas Escrituras que aqueles povos que não conheciam Deus, pagãos, eles lamentaram por ele ser um homem bom, né? Porque naquele altar que ele deixava ali, era mais um cananeu errante que teve o conhecimento de Deus quando ele passava ali, através desse servo Abraão. E paravam ali nesses altares, e ali eles deixavam ali e faziam cultos ali ao grande Criador do universo. E desde quando ele saiu lá das terras de Ur, dos caldeus, Abraão tinha certeza que Deus o havia chamado para esta missão, para ele ser uma bênção a todos ao seu redor, que foi uma semente de fé que se espalhou pelo mundo, porque através do evangelho em que ele pregou, é que chegou até nós. Ele foi chamado Pai da Fé. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem chamado todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, né? Há uma transformação de caráter de cada um de nós. E você pode também receber esse dom e talento, né, de ser ter hospitalidade, ter amor para com as pessoas, ter prazer em receber essas pessoas. Porque você começa a ser sábio, você começa a manusear melhor as Escrituras, né? Porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, né? E você começa a tratar melhor as pessoas. Imagine você que essas três pessoas, três varões que Abraão recebeu, eram seres celestiais. E às vezes que você pode estar não recebendo, né, não tendo hospitalidade, você está negando às vezes um anjo entrar na sua casa. E também, meu amigo, minha amiga, não é só isso. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você recebe de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, que não haverá mais dores, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.